Homens e mulheres, ambos, todos juntos, precisam se fortalecer, porque senão fica fraco e perde a batalha. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai soberano e altíssimo, glórias ao teu nome, a ti todo louvor, honra, exaltação. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de reinar, de conquistar e de ser Deus. E Pai, eu peço neste momento, Senhor, lembra de nós. Se não for conosco, Pai, nós vamos morrer e perecer. Se não estiver conosco, Pai, então vamos desanimar e desviar. Ah, Senhor, se Ezequiel conseguia respirar e soprar sobre os ossos secos, também consegue respirar e soprar sobre nós. Eu peço, Pai, a obra do Teu Espírito Santo, Pai, pela fé, agindo no nosso meio, corrigindo, incentivando, admoestando, tocando, abrindo, construindo e edificando cada vida, Senhor, aqui presente. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Eu vim com uma mensagem simples, básico, que até o Joãozinho consegue entender, mas uma mensagem ardendo no meu coração e nos meus lábios, simples. Você precisa de força. Um soldado que não tem a força se torna um soldado desanimado, triste, fraco e que acaba perdendo. O país com os soldados mais animados e mais fortes é o país que vence a guerra. E hoje, enquanto estávamos trabalhando nas nossas correrias, homens estavam trabalhando e se fortalecendo nos seus partidos políticos, nos seus negócios, nas suas casas. E isso também precisa acontecer na igreja. Homens e mulheres, ambos, todos juntos, precisam se fortalecer, porque senão fica fraco e perde a batalha. E Paulo aqui, escrevendo para Timóteo, ele vai dizer: fortifica-te. Quando eu digo força, eu não estou falando de uma força física. Ele não está falando de Timóteo, então, alugar ou pagar um trainer pessoal. Fazer então uma academia, correr, levantar pesos. Não. Ele está falando aqui de a força espiritual, algo dentro de você, na sua alma. Lembra quando veio o Covid-19? Quem morria? Os fracos, os inchados, os que tinham diabetes, os velhos, os gordos. Eles eram o que mais morriam. Pois é assim na igreja. Crente fraca é crente vulnerável. Crente sem força é crente que perde.
Crente fraca é meta do diabo. Ele como leão bradando, vendo quem ele consegue tragar. Ele vê o mais fácil, aonde ele consegue ir e catar, e matar, e destruir. Por isso Paulo ele vai chegar para Timóteo dizendo: filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Você precisa de força. Crente precisa ser animada. Se você olhar para a cena atual hoje, o colapso moral que estamos vendo com os nossos olhos, o ódio que está crescendo, a violência, a sociedade sendo rasgada de várias formas. Se nós olharmos para a igreja, a situação em que ela está, crentes desmaiando, crentes não aguentando, jovens frustrados, jovens desanimados, pastores cansados, não conseguindo continuar com a obra, nós vemos um povo cansada. Nós vemos uma sociedade sendo atacado e destruída pelo pecado. Então, vendo tudo isso, nós deveríamos abrir os olhos e reconhecer: para eu vencer nos dias de hoje, eu vou precisar de força. Eu vou precisar de poder. Eu vou precisar então me fortificar. Veja o próprio exemplo de Timóteo. No verso 3, Paulo vai falar: tu, pois, sofre as aflições. Como é que você vai sofrer sem força? Se você é fraco, você vai desanimar no sofrimento. No verso 6, acompanha comigo. Aliás, 5, se alguém também milita, ele vai comparar Timóteo a um soldado. Verso 6, o lavrador. Timóteo ele vai ter que trabalhar e soar numa horta, fazendo uma colheita. Mais para diante, o verso 12, ele fala: se sofrermos, irmãos, há sofrimento. Se sofremos, também com ele reinaremos. Mas se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus é forte, Deus continua, e você precisa de força, ou se você negar, você nega porque você enfraqueceu. Ele continua falando com Timóteo, verso 22, foge também das paixões da mocidade. Mais uma luta para Timóteo. Veja a batalha em que Timóteo está. É heresia entrando na igreja, é lobo entrando na igreja, é pessoas deixando Paulo, é pessoas abandonando a fé, é paixões da mocidade nele. Tudo isso requer um soldado, um homem, uma mulher disposto a lutar. Será que Paulo, ao ver os homens que abandonaram ele, pensou consigo mesmo: talvez Timóteo vai me abandonar também? Não seria mais fácil Timóteo voltar para casa com sua mãe lá, seu avô lá, comendo as comidas da sua mãe, dormindo na casa da sua mãe, relaxando na casa da sua mãe? Vou arrumar um emprego, vou fazer meus trabalhos e permanecer em casa da minha mãe tranquila. Com certeza seria mais fácil. E é assim conosco, a gente consegue olhar e pensar: seria mais fácil isso, seria mais fácil aquilo, seria mais fácil lá, seria mais fácil ali.
mas a realidade é Satanás está em todos os lugares, o mundo está em todos os lugares, o mundanismo, o pecado também está em mim, e aonde eu for, eu vou ter que batalhar, seja Rio, seja São Paulo, seja Brasil, seja China, seja Éfeso, seja Roma, é a mesma batalha. Nós queremos mudar a nossa situação, Deus Ele quer dar força para você aguentar a situação. Então, Timóteo, diante dessa situação em que ele está, Paulo vai escrever para ele falar: Timóteo, meu filho. Eu fiquei me questionando, estamos aqui, com a palavra aberta, foca nisso, tá? Não é eu, foca nisso, tu, pois, meu filho. Se isso fosse a última vez que estivéssemos juntos, e isso fosse a última vez que eu pudesse chegar aqui e implorar você que fica firme, que tenha força, que lute até o final, quais seriam as minhas palavras? O que eu diria a você? Pois bem, Paulo está na última fase da sua vida, é a última carta que ele vai escrever para Timóteo. Nós não sabemos se eles chegaram a se encontrar de novo ou não. E Paulo ele vai então escrever para Timóteo dizendo: meu filho, fortifica-te na graça que há em Deus. Você não pode desanimar, Timóteo. Eu sei que é caos, é problema, é doutrinas erradas, mas Timóteo, lute, seja soldado. Você diz: mas eu não sou Timóteo. Olha comigo o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 17 e 18. Paulo está falando para o seu filho, mas olha o que está escrito aqui. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Deus aqui, assim como Paulo com Timóteo, ele está deixando um rogo. Não tenha contato com o mundo, não tenha contato com imundio, como que fala aqui? Apartai-vos e não toque nada imundo, e eu serei para vós pai, e vós filhos e filhas. Sabe? Contato com o mundo vai roubar e tirar sua força. Então você tem contato com o mundo a semana toda, e você chega no culto, e você acha que uma pregação por mim, o pobre pó que eu sou, vai então mudar a sua vida, e então fazer algo diferente, para você então voltar para o mundo e ter esse contato com o mundo até o próximo domingo. TikTokando sempre, mas eu estou no culto. Então você só veio ao culto para aliviar sua consciência e não para se arrepender.
esse contato com o mundo, com as ideias do mundo, com as influências do mundo, olhando com o mundo com aqueles olhos de desejo, é isso que está tirando a sua força. E ele diz aqui, filhos e filhas, não toques algo imundo. Paulo, voltando para o nosso texto, ele está implorando, meu filho, ele vai falar então, fortifica-te. Você viu essa palavra? Olha para o texto, 2 Timóteo 2, 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te. Eu quero que você veja essa palavra, está escrito aqui. Fortifica-te. Como eu disse, você precisa de força. E a questão é, como então conseguir essa força? Timóteo, ele entende bem o que Paulo está falando. Naquela época, o rei conquistava uma cidade e ele então fortificava a cidade como? Construindo um muro. Ele construiu um muro alto, um muro com várias torres, para então vigiar e olhar para ver se alguém chegava. Então aquela cidade, ela era fortificada, forte. Você precisa se fortificar. Veja, nós fazemos isso fisicamente. Nós tomamos uma vacina, nós tomamos um remédio, nós fazemos corrida, exercício físico, nós fazemos muitas coisas para ficar forte fisicamente. Mas no momento da força espiritual, estou cansado, meu dia foi corrido. E a gente inventa desculpa após desculpa, porque nós somos preguiçosos. Mas olha o que diz, olha para a palavra, repare o que está escrito. Fortifica-te, coloca a responsabilidade aonde? Em quem? Fortifica-te é você fazer você forte. Simples. Paulo aqui está colocando a responsabilidade em Timóteo. Se Timóteo está fraco, é porque Timóteo falhou. Se Timóteo é forte, é porque Timóteo se fortaleceu. E repare que nós queremos colocar a culpa em tudo menos nós. São as minhas circunstâncias, é o meu pastor que não faz direito, é os meus irmãos, é a minha igreja, é meu trabalho, é minha esposa, é meu esposo. E a palavra diz, claro, fortifica-te. A condição espiritual está nas suas costas e nas suas mãos. Porque quando nós desanimamos, nós não queremos tomar responsabilidade pela nossa condição. Nós queremos culpar outras coisas. Nós queremos dizer que foi a culpa dela, foi a culpa dele. Mas a culpa é nossa. E Paulo, ele vai falar, fortifica-te. Faz você mesmo. E aí vem a pergunta. Como? Eu estou desanimado. Eu estou aqui, fraco. Eu não estou aguentando a pressão. O que eu faço? Ele fala, tu, pois, meu filho, fortifica-te como? Na graça que há em Cristo Jesus. Graça. Você precisa de
graça. Eu posso abrir então o grego, eu posso então abrir o dicionário, eu posso entender, a graça é o favor não merecido de Deus, muito bom. A graça é a sua benignidade, é o seu favor divino, que eu não merecia. Eu que era pecador, desagradável, rebelde, recusava. A graça é então o amor de Deus, que traz o perdão, a salvação e o alívio. Mas isso não basta, irmãos. Você ainda não entendeu a graça. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Você então agora só tem uma noção mental do que a graça é. O que é a graça? O que é a graça? Abre lá o céu. Entra lá no céu, onde tem o coral, os homens e mulheres sem número, cantando e louvando a Deus. Abre lá, entra lá, e quando você chegar lá e você vê aquela cena gloriosa, de luz, de aleluias e de louvor, e Deus sendo glorificado, e Deus sendo honrado, e aquele palácio, aquela mansão, aquele lugar inacreditável. E naquela multidão, você está procurando alguém, e você vê, está lá ele com as mãos furadas. Então você chama ele, vem para cá. E ele então vem, você é Cristo? Não, eu não sou. Quem é você? Eu sou o ladrão naquela cruz. O que você está fazendo aqui, cara? Você era criminoso, você foi crucificado, e você está aqui nesse lugar de glória. Como é que você conseguiu chegar aqui, cara? O que você fez? Você estava ali sangrando, machucado, rejeitado, ímpio. E você está aqui. Qual é o segredo? A graça de Deus. Foi Cristo que virou para mim e disse: hoje estarás comigo no paraíso, porque Ele viu em mim um coração quebrantado e contrito. E a graça, a benignidade, a bondade de Deus foi lá e me salvou. Graça. Graça. Ele merecia? Não merecia. Então ele vira para você: o que você está fazendo aí? Deixa eu voltar lá com a multidão, eu quero louvar a Deus, eu quero glorificar a Deus. Vocês estão me impedindo, deixa eu ir lá. E ele volta e começa a cantar e glorificar o nome de Cristo. Isso é graça. Graça. Paulo está dizendo então: meu filho, fortifica-te na graça. Não despreza isso. Não jogue isso fora. Não considera como algo barato. Paulo diz: permanecemos nós no pecado para que a graça se abunde? De forma nenhuma. A graça vai nos resgatar, vai ter misericórdia de nós e nos tirar e limpar. O problema, um dos problemas é que nós nos fortificamos em coisas que não são graça. Fomos na praia, relaxamos lá, foi um tempo excelente, paz, sossego e tranquilidade. Então eu me fortaleci, agora eu me sinto bem, agora estou animado. Isso não foi força. Até o ímpio faz a mesma coisa, ele também relaxa lá, depois ele volta para os seus negócios. Eu vou sair aqui, vou comer um lanche, aí senta lá, come aquele lanche gostoso. Foi aliviado. Até o ímpio faz isso.
precisamos nos fortalecer na graça. Na graça. E não apenas qualquer graça, mas ele fala, a graça que há em Cristo Jesus, é a graça em Cristo. E é ali que nós precisamos nos lançar aos pés de Cristo e rogar-lhe, dai-me a sua graça, dai-me a sua força, senão eu vou desanimar, eu vou desistir. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Daqui para frente, meus queridos, só vai piorar. Enquanto você estiver neste corpo, enquanto você estiver naquele vaso, só vai piorar, só vai ficar cada vez mais estreito, só vai ficar cada vez mais pesado, só vai ficar cada vez mais luta, mais tentação, mais dificuldade. E você vai precisar de força, senão você desanima, senão você desvia, senão você entristece e abandone os caminhos de Deus. E Paulo aqui, ele quer incentivar Timóteo, ele quer animar Timóteo. E eu quero também animar todos nós. Precisamos de força. Olha o pecado hoje, quanta força tem. Olha as ideologias, quanta força tem. Olha os partidos políticos, quanta força tem. Olha os negócios grandes ao nosso redor, quanta força tem. E a igreja fraca, desanimada, triste. Cadê os homens? Cadê as mulheres? Para então fortalecer a igreja, animar a igreja, trazer força e fôlego de vida para a igreja. Que isso seja você. Se você é fraco, não consegue fazer, não adianta tentar, não adianta fazer nada, vai para o seu quarto. Mas busca a força na graça de Cristo. E uma vez que os membros da igreja se tornem fortes, a própria igreja se torna forte. Vamos orar.